Meus irmãos, neste mês, as pregações estão sendo baseadas nos cânticos do Advento. Estamos vendo 4 canções específicas registradas no Evangelho de Lucas, relacionadas ao nascimento de Jesus. O Advento é caracterizado como um período de expectativa alegre. E aquela expectativa que os israelitas tinham com a chegada do Messias deve estar presente no nosso coração com a volta do nosso Redentor. Já vimos o Cântico de Maria, o Magnificat, e aprendemos que Natal é gratidão. Gratidão pela salvação, pela misericórdia, pela bondade e pela fidelidade de Deus. No domingo passado, vimos o Cântico de Simeão, conhecido como Nunc Dimittis. E aprendemos que Natal é salvação. Salvação soberana, consoladora, esclarecedora e gloriosa de Deus. Hoje, veremos o cântico entoado pelos anjos, conhecido em latim como Gloria in excelsis Deo. Por isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, verso de número 14. Lucas, capítulo 2, verso de número 14. Diz-nos assim a palavra de Deus: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos orar pedindo a direção do Senhor. Pai bendito, a Tua palavra foi lida, e nós pedimos que Tu nos guardes nesse momento, guardes nosso coração e mente, para aprendermos da Sua palavra e sermos transformados por ela. Oramos em nome de Jesus. Amém. O primeiro Natal não aconteceu num templo, muito menos em um palácio, tampouco no meio de uma multidão. O primeiro Natal acontece no campo, à noite, diante de pastores de ovelhas, homens simples, desprezados socialmente, mas atentos às promessas de Deus. Deus poderia ter anunciado o nascimento do Messias aos sacerdotes de Jerusalém, ou aos poderosos de Roma, mas escolhe pastores de ovelhas, para mostrar desde o início o tipo do reino que está chegando. Um reino que exalta o humilde, que revela a glória de Deus e transforma a história a partir da graça. E o ponto alto deste primeiro Natal não é o sinal da manjedoura, mas o cântico dos anjos, como lemos no versículo 14 de Lucas 2. Aquilo não era apenas um anúncio, mas um ato de adoração. Por isso, meus irmãos, que o verso 14 nos ensina que Natal é, acima de tudo, adoração. Na noite de hoje, por meio da palavra de Deus, nesse sermão, nós aprenderemos que Natal é adoração. Primeiro, ao Deus glorioso. Segundo, ao Deus poderoso. E terceiro, ao Deus gracioso. Vamos ver, em primeiro lugar, que Natal é adoração ao Deus glorioso. Veja como se inicia o verso de número 14 de Lucas 2. Inicia-se com a seguinte expressão: glória a Deus. Meus irmãos, prestem atenção nisso.
O cântico começa onde toda a adoração deve começar. Começa no esplendor do próprio Deus. O nascimento humilde de Cristo Jesus não diminui a glória de Deus, mas revela essa glória de forma mais profunda. E aqui está o paradoxo do Natal, ou seja, é uma aparente contradição. Parece que são coisas opostas, não é mesmo? Um rei numa manjedoura. Um Deus glorioso num corpo de um bebê. Mas aqui está o grande paradoxo do Natal. A glória suprema de Deus se manifesta não em poder político ou força militar ou por meio de uma religiosidade, mas em encarnação, humildade e graça. Eu vou repetir. A glória suprema de Deus se manifesta não em poder político, força militar ou religiosidade, mas em encarnação, humildade e graça. Quem mais poderia conhecer a glória de Deus que os anjos? Anjos que estiveram na criação do universo. Depois de serem criados, presenciaram um Deus glorioso e a partir dali começaram a adorá-lo. Eles conheciam, portanto, a glória eterna do Filho no céu. E agora estavam vendo essa mesma glória no bebê Jesus. Por isso, eles não conseguem se conter. O céu explode em louvor. Natal é adoração ao Deus glorioso. Porque é o momento em que a glória que sempre pertenceu a Deus começa a ser revelada na história humana. Afinal, não foi esse o testemunho de João? E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Natal, meus irmãos, nos lembra que Deus não existe para servir os nossos projetos e sonhos, mas nós existimos para a glória dele. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Esse Deus glorioso merece toda a nossa adoração. Ele merece toda a nossa dedicação para glorificá-lo. Ele é digno de todos os nossos esforços. Ele é digno do nosso tempo, do nosso talento e do nosso tesouro. Ele é digno das nossas habilidades, das nossas capacidades e das nossas possibilidades. Ele é o Deus glorioso, merecedor da nossa adoração. Se cantamos, louvamos e adoramos, é porque reconhecemos que Deus é digno. Natal é adoração ao Deus glorioso. Mas em segundo lugar, Natal é adoração ao Deus poderoso. Eu convido você a prestar atenção na sequência do verso de número 14 de Lucas 2. Glória a Deus nas maiores alturas. Essa expressão, meus irmãos, nas maiores alturas, aponta para, prestem atenção, a soberania absoluta de Deus. Ele reina acima de todos os poderes. Ele está acima de todos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós já vimos sobre o paradoxo do Natal, aquela aparente contradição.
aquela estranheza de vermos um rei numa manjedoura, um Deus glorioso num bebê. Mas Natal é isso mesmo, porque esse cântico, ele nos revela algo subversivo, ou seja, esse cântico destrói, quebra, humilha o nosso conceito de poder e força. Enquanto Roma proclamava a Pax Romana, ou seja, que houvesse paz no império, mantida pela espada, Deus anuncia uma paz que vem do céu, não do império. Enquanto César era chamado de Senhor, os anjos anunciam que nasceu Cristo, o Senhor. O Natal destrói e quebra o nosso conceito de poder e força. O nascimento de Jesus, portanto, marca uma virada histórica, não somente no calendário, sendo antes e depois de Cristo, mas o Deus soberano entra no tempo, governa os acontecimentos, cumpre as promessas feitas a Davi e inaugura a era da redenção. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Nada no Natal é acidental. O lugar, o tempo, as pessoas, o anúncio dos anjos, tudo isso revela o controle absoluto de Deus da história e o seu poder na história. O bebê na manjedoura é o mesmo Senhor que criou e sustenta o universo. Portanto, adorar no Natal é reconhecer que o mundo não foi deixado à própria sorte. Não é como se Deus tivesse dado corda num relógio e deixado que esse relógio funcionasse do seu jeito. O Todo-Poderoso Deus ainda e sempre será soberano sobre tudo, como é manifestado no nascimento de Jesus Cristo. A Bíblia diz: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Esse Deus que guia a história, guiou a história até o nascimento de Jesus Cristo e continua guiando a partir desse nascimento, é o mesmo Deus que guia a nossa vida. Por isso podemos descansar e ter esperança no Todo-Poderoso Senhor, porque Ele está nas maiores alturas. Natal é adoração ao Deus poderoso. Mas além de Natal ser adoração ao Deus glorioso e poderoso, em último lugar nós vemos que Natal é adoração ao Deus gracioso. Vejam mais uma vez o versículo de número 14 de Lucas 2. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Aqui chegamos ao coração do Evangelho, no cerne, no centro, na questão fundamental, no pilar da mensagem do Evangelho. A glória de Deus nas alturas resulta em paz na terra. A glória de Deus no céu resulta em beneplácito aqui. Não é qualquer paz. O texto não diz que há paz para todos indistintamente. Prestem atenção nisso. O texto diz que há paz entre os homens a quem Ele quer bem. E a palavra
que aqui está traduzida como bem, poderia ser traduzida também como beneplácito. Ou seja, Deus dá paz, prestem atenção, aos homens do seu beneplácito. Irmãos, sabem o que significa beneplácito? É uma palavra um tanto quanto complicada, não é mesmo? A gente não sai dizendo por aí, beneplácito. Mas eu tenho certeza que aos cônjuges aqui, essa é uma boa forma de elogio, viu? Meu amor, você é o meu beneplácito. Sabe por quê? Porque beneplácito significa prazer, deleite. Ou seja, Deus quer bem aqueles em quem Ele se deleita, em quem Ele tem prazer. E nessa altura do sermão você deve ter se lembrado, quando Deus se dirigiu a uma pessoa e disse: eu tenho prazer em você. Para quem Ele disse isso? Para Jesus Cristo. A Bíblia diz, em Mateus 3,17, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, em quem me agrado. E a mesma palavra usada lá é a palavra usada aqui pelos anjos. Ou seja, o entendimento aqui é o seguinte: Deus quer bem àqueles que são representados pelo seu Filho Jesus, em quem Ele tem prazer. Meus irmãos, a paz, ser prazeroso a Deus, é fruto da graça soberana. Não é fruto dos nossos méritos. Não há nada que possamos fazer para diante de Deus conquistarmos essa paz, ou para que Ele olhe para nós e diga: eu tenho prazer em você. Não há qualquer obra ou mérito em nós para isso. Somente se quando Deus olha para Jesus, em quem Ele tem prazer, e vê que somos representados por Cristo, Ele pode ter prazer em nós. Porque essa paz é reconciliação com Deus. Uma vez que nascemos pecadores, distantes de Deus, e sempre com a intenção e a disposição de pecar, uma vez que Deus quer, somos reconciliados. É o cumprimento daquela promessa, meus irmãos, que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Irmãos, o Natal anuncia que a paz foi conquistada, não foi negociada. O Natal anuncia que a paz nasce não da boa vontade humana, mas da boa vontade divina. Porque é Deus que toma a iniciativa, porque é Deus que envia o Salvador, porque é Deus que concede paz a quem Ele quer bem. O menino na manjedoura, então, seria aquele que representaria na cruz todos a quem Deus quer bem. O cântico dos anjos, glória in excelsis Deo, glória a Deus nas maiores alturas, estava antecipando o que Cristo consumaria no Calvário. Meus irmãos, nessa noite, nós aprendemos que Natal é adoração. Adoração ao Deus glorioso, porque Ele merece toda a glória. Adoração ao Deus poderoso, porque Ele está nas maiores alturas, e o seu poder é soberano e absoluto. E adoração ao Deus gracioso, porque Ele quis que alguns homens
fossem seu prazer, seu deleite em Cristo Jesus. Nós temos algumas lições para nós nessa noite, por meio desse texto. Nós aprendemos que Natal é adoração ao Deus glorioso. Então, prestem atenção. Nossa vida não pode girar em torno de nós mesmos. Irmãos, vejam, por vezes somos estimulados pela cultura, pela sociedade, pelo materialismo, a simplesmente buscarmos as coisas que nos realizam, que nos satisfazem, que nos servem, que giram em torno de nós. Mas quem merece toda a glória? A glória é a Deus. Buscamos incessantemente que o nosso cônjuge faça os nossos gostos, que os nossos filhos não nos importunem, que os nossos patrões nos sirvam, que os irmãos da igreja atendam cada um dos nossos mimos. Quando nós estamos aqui para glorificar a Deus. Celebrar o Natal, portanto, é confrontar o nosso ego. A pergunta não é o que eu ganho no Natal, mas é como minha vida dá glória a Deus. A verdadeira celebração natalina começa quando Deus ocupa o centro da nossa vida, o centro do nosso coração, o centro da nossa adoração. Nossa vida não pode girar em torno de nós mesmos. Mas uma segunda lição que nós temos aqui é que Natal é adoração ao Deus poderoso. Então, podemos descansar mesmo em tempos difíceis. Quantos aqui não passaram por dificuldades durante o decorrer desse ano? E uma certeza que a gente tem para o ano que vai entrar é que enfrentaremos outras. Mas quando os nossos olhos se viram ou se voltam para cima, para os céus, para aquele que está nas maiores alturas, nós descansamos, nós temos esperança, nós podemos celebrar, podemos festejar, mesmo diante das dificuldades, porque o Deus que governa a história entrou nela. Nada foge ao seu controle. Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar no seguinte: o Senhor reina nas alturas. Natal é adoração ao Deus poderoso. Então podemos descansar mesmo em tempos difíceis. Mas há uma última lição para nós aqui, meus irmãos. Natal é adoração ao Deus gracioso. Então, devemos viver em gratidão, humildade e missão. Meus irmãos, a paz que nós recebemos não foi merecida. Nenhum que está aqui nessa noite pode chegar diante de Deus e dizer para Ele: me dê o que eu mereço, o que eu fiz por merecer, que é a sua paz. Coitado de nós. A paz não é merecida, portanto, isso nos livra do orgulho e nos envia em gratidão e amor. E quem experimenta essa paz não consegue ficar calado. Vai falar, vai adorar, vai cantar como os anjos cantaram. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra quem Deus quer bem. Essa notícia não pode ficar guardada. Essa notícia será proclamada por aqueles que receberam a paz, por aqueles que entenderam a paz, por aqueles que desfrutam de tamanha paz maravilhosa.
por meio da justificação que temos em Cristo Jesus. Natal é adoração ao Deus gracioso. Então vivemos em gratidão, humildade e missão, proclamação. Feche os seus olhos. Consagre sua vida a Cristo Jesus nesse momento. Peça a Deus para que você viva o Natal como um adorador ao Deus glorioso, ao Deus poderoso, ao Deus gracioso. Ore no seu lugar, consagrando sua vida ao Senhor.